Cara sensacional. Que isso? Figura típica de Divinópolis. Antônio Carlos Altivo. Boa noite, Evandro. Falando Boa assim, noite, telespectadores. falando assim, é Fu. É Fu. É o Fu. É o Fu. Filho do professor Só que Carlos não Altivo. tem fudeu, não, viu? Como é que você arrumou esse apelido de Fu? Ah, isso foi quando eu estudava em São João del Rei. Eu jogava futebol no time do colégio e o juvenil do Galo foi jogar lá. E nessa época o Galo tinha contratado para o juvenil também um filho do Didi que chamava Fifi. Do Didi da Folha Seca, da Seleção Brasileira e tal. E no meio do jogo lá e tal, eu sei que sobrou uma bola para mim na intermediária, eu não sei se eu fui cruzar, eu não sei o que eu fui fazer, eu chutei, a bola entrou lá no ângulo, ó, Folha Seca, a Galo tem o Fifi, você vai ser o Fufu. Eu falei, aqui pra você, Fufu. Pode cortar um Fu. Aí ficou Fu. Não, é Fu. Então aí ficou só esse Só Fu. isso. Realmente é um apelido que ficou. É, todo mundo me conhece por esse apelido, eu não ligo, não importa. Fu vem de uma família tradicional, de um Bondade pai, sua. É uma das grandes figuras da certeza. cidade, que a gente já perdeu alguns anos, mas deixou aí uma lacuna muito grande na educação. Professor Carlos Altivo. Isso. É um pensador, um corneteiro. Né? Filósofo. Filósofo. Né? Aliás, foi um dos fundadores aí da Fafiche, né? Não, aliás é o seguinte, eu vou te contar um caso aqui. Eu sei porque eu, claro, participei, mas quem conta esse caso bem é o professor José Dias Lara. Diz o professor Lara que encontrou com meu pai, que sempre foi muito amigo, meu pai virou para ele e falou assim, ô Lara, vamos fazer uma faculdade? O Lara falou, o quê, Carlos Altivo, você está doido? Ele falou, não, Divinópolis já merece, vamos fazer uma faculdade. Mas faculdade de quê? Ah, vamos fazer de filosofia, porque filosofia é a mãe de todos os estudos. E assim os dois reuniram, fizeram a Fafiche, Faculdade de Filosofia, que foi o embrião do que hoje é o Inesp, a FUNED. Exatamente. Criado pelos né? Weng, criado pelos dois, com um parêntese. Nenhum dos dois nunca ganhou um centavo como ordenado, como salário. Tanto que eles fizeram a coisa como fundação educacional. Sim. E foi sempre um sonhador. Meu pai estava na frente do tempo. Realmente. Ele já pensava muito adiante. E o Fu sempre foi um cara muito presente nas histórias da cidade. Tem muita história boa, não tem, Fu? Uma das melhores do Fu. Temos algumas. Uma das melhores, você podia contar aqui, é da Semana de Arte. Você acompanhou muito essa efervescência cultural. Isso aí, a Semana de Arte, nós vivemos, o pessoal da minha idade teve a felicidade de viver os anos dourados. Realmente vivemos os anos dourados. E Divinópolis tinha a Semana de Arte, aonde era uma coisa que nunca mais se repetiu em Divinópolis. Vinha gente de fora, vinha o pessoal, muita gente do Clube da Esquina de Belo Horizonte, era amigo da gente, vinha para cá e tal. E um dos casos interessantes que tem da Semana de Arte, que foi uma brincadeira, porque tudo tem que ter um humor no meio. Se não tiver humor, não tem graça. Tinha uma exposição, um concurso de obras artísticas, de quadros e tal, no Centro de Artes. Aqui na Praça Santuário. Aqui na Praça do Santuário, embaixo. Aí juntamos eu, o Gilberto Maciel, o Chola, outra figura, parceiro, e o Fernando Alves Chagas, o velho, que hoje mora em Florianópolis. Pegamos uma folha isopor, pintamos, fizemos umas pinturas com tinta guache, com a mão mesmo, pegamos uma pasta de dentifrício, existia um dentifrício nessa época que chamava Signal, ele tinha uma listinha, ele era branco com uma listinha vermelha, fizemos qualquer coisa, demos umas queimadas de cigarro e pusemos o quadro em exposição, inscrevemos o quadro em exposição. Chamava a obra O Espectro de um Espírito Agonizante.
Conclusão, os jurados eram de Belo Horizonte, gente inclusive. Famosa, gente né? famosa, parece que até Yara Tupinambá estava no meio. E o nosso quadro foi classificado. Aquela brincadeira, no meio de só coisa boa. Aí, para acabar com a brincadeira melhorada, o que eu fiz? Eu fiz um papelzinho de vendido e fiquei despistado. A hora que o pessoal despistou, eu preguei no quadro, vendido. Ah, meu amigo. Aí todo mundo queria saber quem comprou. E o preço? Quem comprou. O preço era o mais caro possível. Mas era tudo brincadeira, tudo brincadeira. Tudo brincadeira, mas era muito boa. Semana de Arte era muito boa. O FU, eu fiz uma reportagem, 2001, 2002, em que você era personagem, que era a lista dos chatos. A lista dos chatos. Você estava lá entre os 10 mais chatos. Não, era. E aí na reportagem o FU aparecia como o atleticano que deixou de ser atleticano chato. É, isso. Mas só que essa história da lista dos chatos, você estava sempre lá bem colocado. Mas tem uma história por trás, não tem? Tem. Na realidade é o seguinte, eu sempre fui muito amigo do Itamar de Oliveira, saudoso Itamar de Oliveira, e do Juca Mariano. E quem lançou a ideia da lista do chato era o Itamar de Oliveira. E eu frequentava muito o Diário do Poste, na época, e o Itamar ficava me perguntando, eu ia dando sugestões de nome de gente chato. E dava sugestão de nome de chato amigo meu. E o negócio foi fechando o cerco. E eles, ô Fu, você tá sacaneando nós e tal. Então eu tinha um acordo com o Itamar para ele me colocar ali, 12º, 13º, dos mais chatos. Os 5 primeiros também é sacanagem. Não, os 5 primeiros também eu não ia aceitar. Eu sou chato, mas eu já pego do 6º lugar para cima. Né? Quebra o galho, né? Quebra o galho. Mas era isso e deixava a bronca na mão do Itamar. Aí ele com aquela... Tem uma outra história do Diário do Poste, sua, que eu conheço, que eu acho muito legal, é o Correio Sentimental. Ah, o Correio Sentimental. O Correio Sentimental funcionava da seguinte forma. Ele saía toda sexta-feira. Eu escrevia uma carta pedindo conselho. Então, uma que eu lembro agora é Arrependida do Davanuzzi. Era o pseudônimo de quem assinava a carta. Contava a história da mulher de um tratorista, ela contando a história dela, que ia todo dia levar a marmita para ele e tal, na obra onde ele estava mexendo com o trator e tal. E nesse meio tempo, ela apaixonou pelo servente. Aí, ela começou a fazer o seguinte... Na marmita dele, ela tirava a carne e punha na marmita do servente. Só que ela estava com crise de consciência. O que ela podia fazer? Aí o Itamar respondia, citava Nelson Rodrigues e tal, e lá, e punha que como quem tinha respondido era um amigo nosso, era Gil Dentista, ele inventava. Ele fez um monte de vezes comigo. Um monte de vezes. Teve também a história de uma mulher da alta sociedade que apaixonou com um rapaz drogado de 19 anos e ela não sabia se abandonava o marido para tentar recuperar o drogado e abandonava os filhos e tal. Isso dava uma confusão louca e saía na sexta-feira. Por quê? Para ficar na sexta, no sábado e no domingo. A turma mais aí, não vamos falar, o pessoal recente, anos 90. Nós não vamos saber de que era o Diário do Poste. Eram alguns painéis. Exatamente. Instalados em pontos estratégicos de Divinópolis, né? Em que o jornal, algo que existia, não sei se ainda existe em São João del Rei, né? Isso. E foi adaptado para aqui. Só que lá era sério, né? Lá era sério, aqui não. Aqui, aí existiam os painéis. Itamar de Oliveira, Juca Mariano e Fu então faziam as notícias e esses jornais eram mudados todo dia. Diariamente. Pregavam, então, e era um jornal gratuito. Isso, O pessoal parava e lia ali as notícias. E lia e lotava de gente na sexta para dar ibope. Isso chegou a ser falado até em missa no santuário, o padre meteu o pau. Mas continuou e tal, depois... Quis o destino que o jornal acabasse por algumas circunstâncias, outras, mas tem tudo isso aí.
Isso é de eu lembro a lista dos chatos, aí depois veio a lista das mulheres mais chatas. Não, essa deu um problema, essa eu não participei não. Essa eu não quis entrar não, porque a hora que eu vi o nome... da justiça. Não, a hora que eu vi o nome de certas pessoas lá, que era amicíssima da minha mãe, amiga da minha família, eu falei, ô Itamar, ó, essa eu tô fora, essa eu não sugiro ninguém. Essa, sou Pôncio Pilatos, lavo as mãos. É por conta e risco, né, de vocês. Né? Por conta e risco do... E eles fizeram. Fizeram. E aí, tem uma história do Itamar, que eu sempre gostei de estar mexendo, acompanhando o pessoal. Claro. E eu pedi o Itamar, falei, Itamar, põe meu nome na lista dos chatos. É mais ou menos essa linha, mas eu queria ficar com 40 para cima. E ele teve uma segunda que ele publicou de 50 e 50. Põe meu nome lá, só para fazer a chacota, né, a onda, né? Aí ele fez a listagem dos 150 e não colocou meu nome. Aí eu falei, pô, Itamar, você não pôs meu nome. Ele falou, não me preocupa não, seu nome vai sair na próxima lista, que é a lista dos feios. Aí eu falei assim, mas eu não sou tão feio assim. Ele falou, não, mas você pediu tanto para sair que ficou feio para você. Esse era o Itamar. Esse era o Itamar de Aquela Oliveira. Capacidade. Para mim, uma das maiores inteligências que eu já vi. O Itamar, para mim, era iluminado, ele era extraterreno. Uma capacidade fantástica. Dialogava muito bem, tinha uma clarividência para expor uma ideia. Eu gosto até hoje demais do Itamar. Ainda tenho esperança de encontrar com ele lá para cima. Boas risadas, né? Muito boas risadas. Tem uma passagem também, foi esse programa justamente para isso, para a gente contar essas suas histórias, porque é isso que ajuda a construir, isso faz parte da nossa história de Divinópolis. Por exemplo, seu envolvimento com teatro, Circo do Povo. Teatro, eu sempre fiz teatro. Sempre mexi com teatro. Mas o circo foi o seguinte, a Lenir de Oliveira, ela me convidou para mexer na parte cultural, que a prefeitura tinha um circo itinerante, que ficavam 3 ou 4 meses, não sei, em determinados bairros, sempre na periferia, nos bairros mais carentes. E logo que eu entrei, fui trabalhar com ela, o bairro foi lá para o Campina Verde. O Campina Verde estava começando, não tinha um palmo de calçamento, não tinha nada. Aí eu tinha que montar uma peça de teatro. Eu cismei de montar uma peça de teatro. Olha, eu vou começar com uma coisa mais leve, vou Maria Clara Machado, vou fazer aqui a bruxinha que era boa. E fui procurar só com os moradores do bairro. O interessante é isso. Porque não tinha sentido eu pegar o pessoal do centro aqui, que já fazia teatro, e levar para lá. Isso era fácil. O interessante era incutir a coisa, a ideia, no bairro, no pessoal. E peguei a turma e fomos começar. Só que tinha gente lá que não tinha uma dificuldade muito grande para ler. Então, o ensaio era de segunda a sexta, de 7 às 9, de 19 às 21. Só que das 19 às 20, eu tinha que ficar ensinando o pessoal a ler. Sabiam ler, mas não sabiam ler. Como te dizia o Zeca Diabo, eu tinha que ensinar eles a ler de carreirinha, para eles aprenderem as falas. E graças a Deus correu tudo muito bem, foi um sucesso. E de lá saímos, apresentamos em diversos locais da prefeitura e tal. Coisa muito boa, uma coisa que não devia ter acabado esse circo. Tive outro dia com a Lenir, ela me falou que acabou, que esse circo não existe mais. Uma coisa fantástica. Como que você avalia essa efervescência cultural aí dos anos 70 em Divinópolis? Tinha muito artista, né? Uma cidade Tinha, mas, Evandro, vamos ser sinceros. O que acontecia nos anos 70 e o que acontece hoje é que Divinópolis era uma Divinópolis. Divinópolis era uma cidade de 70, 80 mil habitantes. Aqui todo mundo conhecia todo mundo. Hoje Divinópolis tem aí seus 220, 230 mil. E é mais ou menos... Hoje tem infinitamente mais artistas do que tinha naquela época. Só que naquela época era mais fácil do artista aparecer. Você está entendendo? Naquela época,
Hoje em dia, você podia ficar na rua até 2 horas da manhã. Ah, não, era. E embora para casa tranquilo. Não. Hoje, como é que você fica numa rua? Uma apresentação aqui na praça, dependendo do horário que ia terminar, já é arriscado para você. Não, eu tô com medo da hora de eu sair aqui. O cara meter o revólver em mim, tomar meu carro aqui na porta. Divinópolis, o perigo tá dentro. Não é só, não, isso não é, que fique bem claro que isso não é uma coisa típica só de Divinópolis, não. Cidades isso é qualquer cidade. Isso acontece em cidade menor, em cidade grande. Então, muitas vezes, às vezes o pessoal faz comparação. Então uma época de muita comparação, agora está chegando é o carnaval. Porque Divinópolis realmente tinha um carnaval de rua. Eu não sei se fosse fazer hoje, isso daria certo. Não, eu acho que não daria não, Evandro, com sinceridade. Eu acho que não daria não. E virou um baile funk. Funk. Eu vou te contar uma coisa. Diz que lá na Pitangui, se você quiser um batidão, é a partir de 19 horas de domingo, diz que é uma coisa absurda. Eu não sei, meu reino não é desse mundo. Eu não participo disso. Mas, então, Divinópolis era mais gostosa de se viver justamente por causa disso, por causa dessa tranquilidade. Eu tinha um vizinho, morava do lado, aonde é o prédio dos Fagundes, aquele prédio redondo, na 1º de junho, com Goiás. Ali era a casa do José Michelini. E eu morava, a casa do meu pai era do lado onde a gente tem o prédio ali, que tem uma loja da Catuxa. Então, na casa do José Michelini, sempre fui muito amiga, as famílias foram muito amigas. Lá tinha o Zé Luiz, o Pedrinho, o Louro e tal. A casa do José nunca teve chave na porta de entrada. Nunca teve chave, nunca dormiu trancada. Saía gente para fazer serenata, eu, o Pedrinho e tal. Outra coisa, Divinópolis tinha muita serenata. A gente fazia serenata. Eu, como sou desafinado, a minha função na serenata era carregar o garrafão. Tinha o violeiro, o cantor e tal, e eu carregava o violão e de vez em quando falava umas poesias no meio, só para tal. Mas você chegava lá 3, 4 horas da manhã, empurrava a porta, estava tudo aberto, guardava violão, aquela coisa toda. Era outra coisa, não tinha essa de trancar carro. Mas o mundo é dinâmico, o mundo cresceu, o mundo globalizou. A droga globalizou. Divinópolis eu lembro como se fosse hoje, nós fizemos um espetáculo. Texto meu, música do Chola, aqui no Divinópolis Clube, uma peça de um festival de teatro que teve, chamava Pé de Anjo. Pela primeira vez um ator, que foi até um grande amigo meu, falecido, senti muito, o Berilo simulou que fumou uma maconha no palco. Foi um escândalo. Simulou. A peça pedia que ele simulasse que estava fumando uma maconha, porque tinha uma luz estroboscópica e tal. Isso foi um escândalo na cidade. Foi todo mundo taxado de maconheiro e tal. Então, Divinópolis era muito pura. Era uma cidade muito pura nesse aspecto. Você só pegava na mão do namorado depois de 4 meses. Senão, não tinha jeito. Oi, para você sair, para você dançar, tinha vesperal, era das 5. Começava, você já imaginou o horário de verão agora? 5 horas da tarde. 5, 6 horas, começava no Divinópolis Clube aqui, ia até às 8h30 e tal, porque as namoradas tinham que chegar em casa às 9. Então era muito pura, era uma cidade muito provinciana. Nós estamos falando de uma época recente. Recente. Não, isso é 80. Fins dos anos 70 e princípio de 80. Por aí. Você está entendendo? E depois tudo evoluiu, claro, e tal. E a cidade é essa cidade que você vê hoje, maravilhosa, que eu acho que eu sou um dos caras mais apaixonados que existe com Divinópolis. Eu gosto tanto de Divinópolis que no Mineiros Frente a Frente, numa das etapas, nós fomos disputar com Diamantina. Vamos primeiro contar o que era o Mineiros Frente a Frente. Ah, tá. O Mineiros Frente a Frente era um programa da TV Itacolomi,
Era Itacolomi ainda ou já era Alterosa? Eu acho que ainda era Itacolomi. Eu também acho que ainda era a Itacolomi depois virou a TV Alterosa. Pois é, exatamente. Era apresentada pelo Fernando Sasso. Era apresentado pelo Fernando Sasso. Era todo sábado. Eles escolhiam algumas cidades e elas disputavam entre si. E uma eliminava a outra, até chegar na grande final. E Divinópolis, quem ficou responsável pela elaboração dos shows, do programa, de tudo, foi o Colégio Leão 13, que eu trabalhava lá com o professor José Dias Lara, e o Colégio Frei Orlando com o doutor João Meira. Então, doutor João Meira e o professor José Dias Lara, na coordenação geral. E eu fiquei responsável pela parte artística, de show, de texto. E o Chola, o Gilberto Maciel, era o diretor musical. Aí a gente fazia isso, aquilo outro e tal. E nós batemos de frente com Diamantina. E a gente não era bobo nem nada, o Chola morava em Belo Horizonte, o Gilberto, descobriu que Diamantina, o show, o que valia mais era o show de encerramento, que cada cidade tinha que apresentar, com duração, parece que de 5 minutos. E o Gilberto descobriu que Diamantina foi em Belo Horizonte, contratou o balé do Teatro Municipal, com a Natália Lessa e tal, e apresentar o Caldeirão das Raças, porque lá teve escravo e tal. Gente, quem era nós? Nós aqui em Divinópolis, na pobreza, não tinha dinheiro para nada. Ah, então vamos fazer. Para Belo Horizonte devia ser uma dificuldade, Nossa né? Senhora! Que era tudo ali na Assis Chateaubriand ali, tudo né? Não era na Assis Chateaubriand, não existe. Era na Assis Chateaubriand. Floresta ali. Em frente a Zezé. Em frente a Zezé. Que foi. Perguntar o que é a Zezé? A Zezé foi o rendezvous mais chique que Belo Horizonte já teve. Com certeza a Hilda Furacão que morreu recentemente, pernoitou por lá. Algum dia. Mas aí a gente não tinha o que fazer. Como é que nós vamos disputar? Aí reunimos e tal, falei, gente, o que não vai pelo amor, vai pela dor. Então vamos pelo hilário. Então fizemos um show demonstrando o nosso amor pela cidade. Pegamos uma música do Juca Chaves, que é o Lecron Lecre Concré, fizemos uma paródia em cima daquilo, pegamos o coral da APAI, pegamos o Sozé Pé de Porco para fornecer o pé de porco para nós, e nós fizemos um breve apanhado de Divinópolis com humor. Então a música era Minha Terra com Humor, fiz meu canto para você, só quis mostrar meu amor, sei que tu vai entender, Divinópolis divina, cinquentona ainda é flor, Divinópolis flor menina, Divinópolis meu amor. Aí abria a cortina e aparecia o coral da APAI, só os menininhos da APAI. Cresça sempre, por favor, Divinópolis, meu amor, cresça sempre, por favor. E aí a letra é grande, tem um rio azulado a cortar nossa cidade, só que ele é bem sujo, só que ele é amarelado e bem sujo, na verdade, era gozando a cidade. Isso já lá atrás. Nós já sabia disso, gozando a cidade, mas demonstrando amor pela cidade. E as coisas típicas, como era o pé de porco do Sozé Pé de Porco, no final, ganhamos por unanimidade, eliminamos a Natália Lessa com o balé do Teatro das Artes de Belo Horizonte e tal, e fomos campeão do Mineiros Frente a Frente. Isso foi uma coisa bacana. Essa questão do Mineiros Frente a Frente ficou na história, até hoje isso é muito lembrado, aí o pessoal lembra. Não, ainda tem escola que canta essa música até hoje. O prêmio era uma ambulância para a cidade? Não, o prêmio era... Esse foi o primeiro, nós participamos do primeiro. O prêmio era 50 rádio Jandal, sabe? Não é verdade. Era panela de pressão. Acho que era a Borrachide também patrocinava, a loja Borrachide patrocinava o programa, tinha cobertor no meio, não tinha nada de valor. E depois passou a ter uma ambulância aí para a cidade. Não, mas isso aí nós já foi em outras etapas do Mineiro Frente a Frente, que Divinópolis não participou, nós participamos do primeiro. E ganhou? Ganhamos, herói.
Claro, com certeza ganhamos. Aí foi uma festão danada. E são histórias que eu imagino para você, Fu, deve ser muito legal reviver isso e tá... Ah, é? Quem que era a turma, sua turma naquela época? Uai, Você bebia uma cerveja lá no Catocha? Daqui a pouco o Catocha vai estar aqui com a gente. No Ponto Chique? Ponto Chique do Com Catocha. certeza. E com um problema, se o Catocha não tivesse lá, eu ia para outro bar. Porque além de beber a cerveja, eu ainda batia um papo gostoso com ele no balcão. Ele, o Zé Mascarenhas, o Arnaldo da loja elétrica, aquela turminha. Mas essa era a turma de lá. A outra turma era o Gilberto, Maciel Chola, o Velho, o Toninho Greco, Antônio Greco, filho do irmão do Zep, doutor dessa turma, o Berilo, o Itamar de Oliveira, Heraldo Alvim, o maior violinista, instrumentista que eu já vi ao vivo na minha vida, tocando perto de mim assim, chama-se Heber Alvim. Nunca mais vi na minha vida alguém tocar violão igual ele. Também era da turma, a turma nossa era grande. Qualificada. Qualificada, né? Mirtizi, a Luzia Fonseca cantava muito bem. Era gente demais. Eu vou parar por aqui, porque senão eu posso esquecer alguém e cometer alguma injustiça. Mas era uma turma tranquila, que não tinha, assim, maiores problemas, não. Estamos caminhando já para o final, e a pergunta que fica, esse food, toda essa atividade cultural, hoje está mais descansado. Você quer hoje é o descanso do seu lar, como é que é, do ar-condicionado? Não, hoje eu dedico mais a minha vida a ler, refletir, ver bom filme em televisão. Eu sou um sujeito meio esquisito. Eu fico sabendo de notícia pela internet, porque eu não assisto jornal em televisão. Tem pavor de jornal nacional, dessas coisas. Só tragédia. Tem um programa que chama Fantástico, que ele é fantasticamente ruim. Então eu não assisto aquilo. Eu prefiro um filme, prefiro o History Channel, uma coisa. Eu só prefiro mais o trem dos extraterrestres, que passa todo dia no History e tal, do que isso. E gosto muito de rádio. Sou um cara estranho, interessante. Na minha casa eu tenho 4 rádios. Tem um rádio na cozinha, um rádio no meu quarto, um rádio no meu banheiro e o rádio do meu carro. E com outra coisa, só gosto de AM. Todo sintonizado na Rádio Minas. Pode chegar lá em casa e ligar qualquer um agora. Se não tiver na Rádio Minas, eu mudo de nome. Eu adoro. Um rádio AM é muito bom. O melhor que existe é o AM. É o melhor. É o único rádio que tem interação que existe. Qualquer programa da Rádio Minas, o cara liga e conversa. O FM não. É triste. É distante. É distante. Mas é isso. Essa vinda sua aqui, esse bate-papo, essas histórias, é uma maneira simples que a gente tem, mas de deixar registrado aqui, em nome da TV Candidez, aqui do Espaço Aberto, que tem essa função. Você está trazendo pessoas aí que da sua maneira, dentro da sua área de atuação, ajudaram a construir, porque Divinópolis é muito construída a partir de histórias assim. Pessoas que ali dedicaram tempo, seja lá no Mineiro Seja Frente, seja na produção cultural, seja aprontando as histórias. Claro. Isso tudo ajudou a construir a cidade, né? Pois é. Então, a gente quer agradecer essa presença sua e dizer que você faz parte da história dessa cidade. Uai, que bom. Eu fico muito feliz. Boa noite, senhores telespectadores. E acho que Divinópolis, na minha opinião, é uma cidade alegre, é uma cidade feliz, com todos os problemas. É uma cidade muito feliz. Feliz demais. Gente, tudo de bom. Evandro, boa noite. Prazerão tê-lo aqui. Prazer todo meu. Tá bom? Ótimo, obrigado.